Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto falando. Nesse vídeo eu vou fazer os comentários sobre o conceito de energia cinética para as turmas do primeiro ano do ensino médio regular diurno. Você lembra no vídeo anterior que foi comentado que o carrinho de mão realizava um determinado trabalho quando tinha uma determinada força na mesma direção do deslocamento, ok? Presta atenção, eu comentei naquele vídeo que o trabalho, ele na verdade é uma forma de transferir a energia para um objeto. Então, a força transferia uma energia relacionada ao movimento para o carrinho do vídeo sobre o conceito de trabalho. O que nós vamos comentar aqui nesse vídeo é o conceito de energia cinética, que eu quero que você associe não com a fórmula, mas sim com o que o conceito representa no nosso dia a dia. Quando nós comentarmos sobre energia cinética, eu quero que você, aluno da escola José Inácio de Souza, faça uma relação entre energia cinética e uma energia do movimento. Portanto, qualquer coisa que se movimente no nosso universo, você pode relacionar a ela uma determinada energia cinética. Certinho? Esse termo cinética, ele vem do grego kinetic. Quer dizer, em inglês, né? Mas a origem da palavra é grega. E o que significa a etimologia da palavra cinética, que é movimento, né? Isso me faz lembrar uma coisa que, para a galera que joga videogame, é muito fácil de associar, que é um dispositivo de um videogame chamado Xbox, chama Kinetic, que ele capta o seu movimento para transferir isso para uma linguagem corporal de um personagem lá do jogo. Então perceba, esse kinetic que está relacionado à cinética representa movimento. É um aparelho que capta o seu movimento e passa essas informações para o jogo. Portanto, vamos ficar combinado aqui, energia cinética é a energia do movimento. Como tudo que nós pretendemos conhecer muito bem na ciência, não basta a gente saber o que é energia cinética, a gente precisa também saber calcular. Dessa maneira, a fórmula ela vai te auxiliar a descrever corretamente a energia do movimento. Essa energia do movimento ela está associada à massa do objeto, representado pela letra M. Essa energia cinética está relacionada também ao conceito de velocidade. Ok? Perceba, portanto, que na relação matemática, nós vamos ter massa multiplicado por velocidade elevado ao quadrado. Não se esqueça desse quadrado, porque senão o seu conceito e a sua representação está incorreta. E tudo isso está dividido por 2. Por isso que nós temos m vezes v ao quadrado dividido por 2. Ok? Parece bobagem, mas é muito importante comentar, pessoal. Tem uma galera que fica muito louca querendo cortar esse 2 aqui do expoente com esse 2 aqui, ó. Não pode, ok? Isso é proibido, certinho? Não faça isso nunca. Beleza. Comentado isso, então, vamos continuar a explorar o seu material. Assim como o trabalho é uma forma de transferir a energia cinética que está relacionada ao movimento, ela também vai ser medida em Joule. Ok? Você lembra que lá no vídeo sobre trabalho, o primeiro comentário que a gente fez foi a unidade de medida no sistema internacional. É Joule. Para energia, também é Joule. Portanto, está aqui mais uma evidência para a gente fundamentar esse raciocínio de que trabalho é uma forma de transferir a energia. Ok? Vamos para o exemplo que o seu material vai dar para a gente estudar, que é um exemplo muito underground de um tal de pão de queijo aqui. Vamos lá. Muito doido, nunca vi esse exemplo em nenhum outro material. Vamos imaginar agora, pessoal, antes de começar aqui o exemplo, tá? Como eu falei, a energia cinética relacionada ao movimento você pode fazer para qualquer associação de coisas que movimente no seu dia a dia, inclusive a bagaça desse pão de queijo aqui em cima da mesa. Vamos lá?
Vamos imaginar agora que temos um pão de queijo de massa m, inicialmente com uma velocidade v0, ou seja, esse zero aqui está indicando velocidade inicial, ok? Nós já comentamos isso lá no PET volume 2. E vamos colocá-lo em movimento através de uma força F. Após se deslocar uma distância x, o pão de queijo atinge uma velocidade final v, como indica a figura a seguir. Observação: o pão de queijo ele não gira, apenas desliza sobre a superfície e não há quaisquer força de atrito. Então, você não vai considerar esse pão de queijo rolando como se fosse o pneu de um carro. Você vai considerar ele apenas deslizando sem girar, certinho? Porque senão a física ela fica um pouco mais detalhada e não é a nossa intenção aqui nesse material. Feito isso, então, caracterizado a situação de um pão de queijo deslizando em cima da mesa, para medirmos a quantidade de energia cinética cedida ao pão de queijo, vamos calcular o trabalho total realizado pela força F. Opa! Olha aí o seu material confirmando que a energia do movimento desse pão de queijo está relacionado com o trabalho da força F que esse pão de queijo está submetido. Fez a relação? Ok, então você é um aluno que tem aí um diferencial na interpretação desses conceitos da física. Vamos calcular o trabalho total realizado pela força F em função da velocidade adquirida pelo pão de queijo. O que ele vai misturar aqui? Um pouquinho do raciocínio de cinemática, utilizando a equação de Torricelli. Se você lembrar, a equação de Torricelli ela é uma equação que relaciona as grandezas. Velocidade final elevado ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. É uma relação matemática em que você consegue calcular a velocidade final de um objeto sem necessariamente depender da grandeza tempo. Okay? É uma equação independente do tempo. Sabendo que a aceleração é força dividido por massa, e aí esse resultado aqui, cara, você vai lembrar lá da segunda lei de Newton, ok? Da onde veio essa fórmula ali? Aceleração é força por massa. Veio daquela relação da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. A diferença é que aqui a aceleração está isolada, então a massa que está multiplicando passou dividindo. Por isso a aceleração, força dividido por massa. Substituímos na equação. Então, ele vai pegar essa relação de aceleração e colocar dentro dessa fórmula. Você concorda, então, que essa aceleração aqui, ó, nós vamos chamar de força dividido por massa? Que é exatamente o que a gente tem lá na segunda lei de Newton. Ok? Fazendo essas manipulações matemáticas, e vocês não vão ser cobrados disso, fiquem tranquilos, então eu não vou narrar todo o passo a passo dessa conta, nós vamos conseguir visualizar uma relação da energia cinética com o trabalho adquirido, cedido para esse corpo. No caso que aqui é um pão de queijo, certinho? Então, a massa apareceu na sua equação, a velocidade ao quadrado que tem na energia cinética já tem aqui na equação de Torricelli, certinho? O que vai acontecer, portanto, aqui é que você vai ter uma expressão em que você tem trabalho igual a força vezes o módulo desse deslocamento, igual a uma diferença entre duas energias cinéticas. A energia cinética que está relacionada com a velocidade final do pão de queijo e também a energia cinética relacionada à velocidade inicial desse pão de queijo. Bom, o que essa fórmula toda está querendo dizer para você, traduzindo a fórmula matemática em um fenômeno que você interpreta, é esse pão de queijo aqui na situação, vamos chamar de situação 1, inicial, ele tem energia do movimento? Tem. Se está em movimento, tem energia cinética. Esse pão de queijo ele vai ser empurrado por uma força F e nessa situação número 2, ele tem energia do movimento? Tem também. Acontece que a energia cinética nessa situação 2, ela é maior do que
a energia cinética na situação número 1, ok? Então, a gente pode escrever esse tipo de relação aqui. Ó. A energia cinética aqui, ela é maior do que aqui, porque entre essas duas posições aqui, a força empurrou o pão de queijo e ele ganhou velocidade. Se aumentou a velocidade, aumentou a energia cinética, já que um dos fatores que influenciou a energia cinética é a sua velocidade elevada ao quadrado. Beleza? Então, a sua fórmula matemática aqui no seu material relacionou o trabalho exercido sobre o pão de queijo, que é a força que empurrou ele, vezes o deslocamento. Isso vai ser igual à energia cinética que esse pão de queijo tem lá no final da mesa, menos a energia cinética que ele tem no início da mesa. Você lembra, lá do PET volume 1 ou 2, no começo dos nossos estudos, que quando nós temos uma diferença entre final e inicial, a gente chamava isso de variação. Por exemplo, quando nós temos uma variação de posição, ΔX, a gente tinha lá no PET volume 1, volume 2, x final menos x inicial. É exatamente o que ele está fazendo agora com a energia cinética, só que aqui no lugar do I de inicial, ele está utilizando 0, que é a indicação de quando essa energia está no tempo igual a 0, que é lá na situação 1, no começo da mesa. Perceba, então, que a diferença entre as duas energias ele está relacionando com uma variação, simbolizado aqui pela letra do alfabeto grego, o delta, que é esse triângulo. Então, o trabalho realizado em cima desse pão de queijo é igual à variação da energia cinética, que é a energia do movimento desse pão de queijo. Beleza? Ok. Continuando a explorar o seu material, ele vai dizer o seguinte: então podemos afirmar que o trabalho da resultante de forças atuante em um corpo qualquer, no caso o pão de queijo, é igual à variação da sua energia cinética. E eu quero que você perceba que essa energia cinética ela pode variar tanto para mais quanto para menos. Por quê? Porque lá no vídeo anterior a gente trabalhou aquele conceito e nós vimos que tinha dois tipos de trabalho, o motor e o resistente. Então, nós vamos ter o trabalho motor, fazendo o pão de queijo ganhar energia, e nós vamos ter o trabalho resistente, fazendo o pão de queijo perder energia do movimento. Certinho? Exemplo número 2. Numa pista de corrida, um piloto experiente pilota um carro de massa partindo do repouso e acelerando até atingir a velocidade de 144 km por hora. Qual é a energia cinética adquirida pelo carro? Eu quero que você perceba que nessa situação, para calcular qual que é o valor da energia cinética, você precisa de um valor de massa. Então aqui ele está colocando para você uma massa hipotética de 1,5 tonelada, e você tem um valor de velocidade de 144 km por hora. Bom, sabendo massa e velocidade, dá para calcular a energia cinética? Dá, mas um cuidado muito importante. Você que é aluno, que está sempre atento aos estudos da física, sabe que toneladas não é o padrão do sistema internacional. Então, nós temos que passar isso para quilogramas. E você sabe também que quilômetros por hora não é o padrão para velocidade. Nós temos que passar isso para metros por segundo. Ok? Então, ele vai fazer toda essa transição do raciocínio, transformando a massa para quilogramas, e isso vai dar 1,5 tonelada, são 1.500 quilogramas. Transformando a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, basta que você divide a velocidade fornecida pelo fator 3,6. O resultado, então, da divisão vai ser 40 metros por segundo. Sabendo a massa no Sistema Internacional de Medida e a velocidade no Sistema Internacional de Medida, basta então que você jogue esses valores na fórmula. Olha como fica fácil. A massa é só trocar por 1.500. A velocidade é só trocar por 40, mas não se esqueça, tem que elevar a velocidade ao quadrado. Geral esquece esse detalhe
e perde nota em avaliação por bobeira. Não se esqueça de elevar ao quadrado. 40 ao quadrado, 1.600. Multiplicado por 1.500, tudo isso dividido por 2. Ele já deixou as continhas prontas para servir de exemplo para você. Isso dá um total de 1.200.000 joules. Ele está fazendo aqui uma coisa bastante interessante, que é passar esse número gigantesco para uma notação científica e colocando os prefixos e sufixos que vão tornar esse número grandão de 1.200.000 em um número menor. Então, o que ele pegou aqui? Aquele número 1.200.000, que você pode escrever como sendo 1.200.000,0, ele andou com essa vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, a vírgula parou entre o 1 e o 2, e agora apareceu o mega, esse M maiúsculo que está representando para a gente a quantidade de casas que a gente pulou com a vírgula até chegar no 1,2. A gente pulou 6 casas, portanto, 10 à sexta. Então, 1,2 megajoule, ou seja, 1,2 milhões de joules. É exatamente por causa desse mega, que representa milhão, que a loteria famosa chama Mega Sena, porque ela sorteia de milhão para cima. Certinho? Fez a relação? Ok, vamos para o exemplo 3. Um pão de queijo de massa 250 gramas é lançado sobre uma mesa horizontal com velocidade de 4 metros por segundo. Devido exclusivamente ao atrito com a mesa, o pão de queijo desliza 2 metros até parar. Determine, letra A, o trabalho total realizado pela força de atrito sobre o pão de queijo, utilizando o teorema trabalho e energia cinética. O teorema trabalho e energia cinética está relacionado dessa maneira. O trabalho é a variação da energia do movimento desse objeto. A variação da energia cinética você vai calcular como sendo energia cinética final subtraída da energia cinética inicial. Sempre nessa ordem. A final menos a inicial. Vamos lá. Eu quero que você entenda, e aí é uma questão de interpretação, que o seu enunciado, ele disse para você que o pão de queijo, ele desliza essa informação aqui, ela é importante, ó, até parar. É uma informação que está escrita na forma de letra, mas que você precisa traduzir para número para colocar na sua fórmula. Como que ele chegou na conclusão de que a energia cinética, ou seja, a energia do movimento, vale zero? Bom, a energia cinética, a energia do movimento, vale zero nessa situação porque ele vai deslizar e vai parar. Quando não tem velocidade, a energia cinética é zero. Então, essa daqui é a situação em que a velocidade do pão de queijo chegou na situação zero. Certinho? Isso é interpretação. Vamos lá. Desse modo, a expressão vai ficar reduzida da seguinte maneira. Ó, energia cinética final, ou seja, depois que ele rolou, ele parou. Então, a energia cinética final é zero. E a inicial, de quando ele começou a movimentar, nós temos que calcular. Eu quero que você perceba, então, que a variação da energia cinética está relacionado com um sinal aqui que vai aparecer negativo. E essa associação ela é interessante porque essa energia, dando um resultado negativo, você pode associar ela com o trabalho de uma força resistente. E lembra do comentário lá no vídeo sobre trabalho que se você tem esse pão de queijo realizando um determinado deslocamento em um sentido, vamos colocar aqui para a sua direita, mas a força de atrito que atua nesse pão de queijo é no sentido oposto, o ângulo entre essas duas forças vale 180 graus. Trabalho de força resistente realmente tem que dar um valor negativo. Colocando então todos os valores na fórmula, eu quero que você perceba que se o trabalho está relacionado com menos a variação da energia cinética inicial, a massa do pão de queijo você precisa trabalhar ela porque ele lá no enunciado deu em gramas e não pode jogar gramas no resultado na fórmula matemática. Você tem que passar para quilogramas, 250 gramas para quilogramas, 0,25. Certo?
A velocidade ele já deu em metros por segundo, então é só elevar 4 ao quadrado, dá 16. E aqui você tem um resultado de que 0,25 é o mesmo que 1 dividido por 4. Você tem que fazer 1/4 que multiplica 16 e dividir tudo isso por 2. Então você vai ter menos 4 dividido por 2 e o resultado final dando menos 2 joules, o que indica que nesse exercício, nessa situação de um pão de queijo rolando sobre a mesa, essa força de atrito ela está realizando um trabalho resistente e está tirando energia do movimento deste pão de queijo que está deslizando, não está rolando sobre a mesa. Comentado isso, então, na letra A, você pode fazer a letra B. Na letra B, a intensidade dessa força de atrito. A força de atrito, para você calcular ela, você precisa da relação que nós estudamos lá na segunda e também na terceira e na primeira lei de Newton, porque essas leis elas estão todas juntas. Mas vamos essencialmente abordar o cálculo de uma força, em específico da força de atrito. Vamos lá então. Eu coloquei aqui no cantinho do material como que nós vamos representar o valor dessa conta da força de atrito na letra B. Vai ser o seguinte: o trabalho dessa força de atrito vai ser o valor da força vezes o módulo desse deslocamento que o objeto vai fazer, vezes o cosseno de alfa. Então, como a gente quer calcular o valor da força de atrito, esse cara aqui ele tem que ficar isolado. Então, nós vamos ter a seguinte relação. A força de atrito que nós queremos saber, na letra B, vai ser... Perceba que aqui o módulo do deslocamento e o cosseno de alfa, se eles estão multiplicando a força de atrito, eu vou passar dividindo. Então, a gente vai ter a força de atrito igual ao trabalho dessa força, que nós já calculamos ali na letra A, dividido pelo deslocamento e também pelo cosseno entre a força e esse deslocamento. Montado a relação matemática, vamos então substituir os valores. Essa força de atrito que nós queremos saber o resultado, ela está relacionada com o trabalho da força de atrito, que na letra A deu menos 2, dividido pelo valor do deslocamento, que lá no enunciado do exercício ele falou que é 2 metros, e também multiplicado pelo cosseno entre a força de atrito entre o pão de queijo e a mesa e o deslocamento. Nós já analisamos essa situação e você sabe que para essa situação o cosseno desse ângulo aqui é cosseno de 180 e cosseno de 180 a gente troca esse valor por menos 1. Então, quanto que dá esse valor aí? Essa força de atrito ela vai dar o resultado menos 2 do trabalho, tá? Dividido por 2 que multiplicado menos 1. Então, dá menos 2 dividido por menos 2. E nós vamos ter aqui uma força de 1 newton de força de atrito. Certinho? Bom, está comentado aqui todo o conteúdo com você sobre energia cinética. Se você tiver qualquer dúvida, você entra em contato comigo pelos comentários ou me procura lá no WhatsApp. Eu agradeço a sua atenção até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo comentando sobre energia potencial. Tchau, tchau.